E se Ebenezer Scrooge, talvez o personagem mais avarento de toda a literatura, tivesse morrido antes daquela famosa noite de redenção? Para onde a alma dele iria? Bom, hoje a gente não vai só especular. Vamos fazer uma espécie de auditoria espiritual, usando o mapa do inferno de Dante Alighieri para rastrear com uma precisão quase forense qual seria o destino eterno da alma do Scrooge. Para começar, vamos congelar o tempo. Pensa naquele momento terrível, na véspera de Natal, um pouco antes dos espíritos aparecerem. E se o Scrooge morresse ali, naquele exato instante, sem arrependimento nenhum, ainda sendo o homem que disse essas palavras horríveis? Essa alma, a alma desse Scrooge, que está em julgamento hoje. E aqui está o pulo do gato do nosso julgamento. A gente precisa traduzir as ações do Scrooge do século XIX para a linguagem moral lá do século XIV. Sabe, o que na Londres vitoriana era só ser bom de negócio, na Florença de Dante era visto como um pecado de violência. É um verdadeiro choque de mundos. Então, só para deixar bem claro, a nossa análise não é sobre o Scrooge redimido, aquele do final da história. O nosso foco é o financista frio, calculista do comecinho. Aquele cuja alma, como o próprio Dickens descreveu, era solitária como uma ostra, completamente fechada. E como em toda boa investigação, o primeiro passo é dar uma olhada na cena do crime. O escritório do Scrooge, a tal casa de contas, não era uma lojinha comum não. Era um centro de operações financeiras. O único produto que se negociava ali era o próprio dinheiro. E a prova mais forte disso tudo vem, curiosamente, do além, do fantasma do Jacob Marley, seu antigo sócio. Dá uma olhada na corrente que ele arrasta. Ela não é feita de mercadorias ou produtos, ela é forjada com os instrumentos da dívida. Caixas de dinheiro, chaves, livros contábeis, é literalmente o peso dos negócios deles. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. O Scrooge não estava só acumulando dinheiro. Ele fazia o dinheiro se reproduzir sozinho através dos juros. E para a teologia medieval, isso era visto como algo antinatural, uma violação da ordem de Deus, que dizia que o valor de verdade deveria vir da natureza e do trabalho humano. E para além das práticas dele, a visão de mundo do Scrooge era pura malícia. Ele não enxergava os pobres como pessoas. Para ele, eram só um excedente populacional que precisava ser liquidado, como se fosse um passivo num balanço. Bom, com tudo isso, a conclusão mais óbvia seria dizer: ah, tá, ele era um avarento, um pão duro. E aí, o destino dele seria o quarto círculo do inferno, junto com outros pecadores que pecaram por fraqueza. Mas será que o pecado dele foi tão simples assim? As evidências apontam para um crime bem mais grave. Porque uma coisa é a avareza, que é um pecado de descontrole, de fraqueza. Outra coisa, bem diferente, é a usura. Na visão de Dante, a usura não é fraqueza, é um ato de violência, calculado, consciente, contra o sistema divino. Ou seja, o pecado do Scrooge não foi um deslize, um momento de paixão descontrolada. Foi uma escolha intelectual, fria, deliberada. Ele não tropeçou na fraqueza. Ele marchou de propósito para o reino da malícia. E com isso, o veredito fica claro. A alma do Scrooge passaria direto pelos círculos de cima. Ela seria lançada lá para baixo, para o inferno inferior, que é reservado para os violentos e os maliciosos. O destino final dele é terrivelmente específico. O sétimo círculo, terceiro anel. Um deserto enorme, estéril, de areia escaldante, onde chove fogo. Eternamente. É o lugar para quem cometeu violência contra Deus, a natureza e a arte. E na lógica de Dante, o Scrooge estaria em boa companhia, por assim dizer, junto com os blasfemadores e os sodomitas. Por quê? Porque para Dante, a usura, assim como esses outros pecados, é um ato de profunda esterilidade. É uma rejeição à natureza criativa e fértil do mundo de Deus. E aí a justiça poética de Dante entra em cena. A punição começa pelo lugar. A alma do Scrooge é condenada a um cenário tão árido e sem vida quanto o sistema financeiro que ele tanto adorava. O inferno dele é basicamente uma extensão da vida que ele levou. A segunda parte da punição é a chuva de fogo. E a ironia aqui é cruel. Em vida, ele negou um mísero pedaço de carvão para aquecer o escritório do seu funcionário. Agora, na morte, ele sofre com um calor infinito, destrutivo, do qual ele não tem como escapar. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante da punição seja a perda total da identidade.
Lá, a chuva de fogo queima, derrete e apaga o rosto dos pecadores. Eles se tornam completamente irreconhecíveis. Anônimos, no meio de tanto sofrimento. A única coisa que sobra para identificar cada alma ali é uma pesada bolsa de dinheiro pendurada no pescoço de cada um. A identidade do Scrooge, a personalidade dele, o seu famoso bobagem, tudo isso some. É substituído pelo próprio símbolo da sua condenação, que ele é forçado a encarar pela eternidade. E na bolsa dele, com certeza, estaria o brasão perfeito, que o próprio Dickens nos deu, a ostra fechada. O símbolo ideal de uma alma que se fechou, por vontade própria, para a graça e para a humanidade. No final das contas, essa auditoria espiritual toda nos mostra a trágica e imensa ironia da vida do Scrooge. Ele foi um excelente homem de negócios, um mestre das finanças, mas falhou completamente no único negócio que realmente importa.